Olha, agora quem é que não quer viver bem, né? Todo mundo quer viver bem. E é esse quadro que eu vou chamar agora, quando a gente fala na questão de perder um dente. Nossa, tá com vergonha? Não tem problema, agora você pode fazer um implante imediato. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora no Viver Bem. E aqui nos nossos estúdios, já também estreando no Saúde e Bem-Estar, eu estava falando até que estava esperando um senhor, mas ele é um jovem rapaz, o doutor Carlos Scalibucci, ele que é implantodontista, né? E eu acredito que é uma área que vem crescendo bastante e a tecnologia ajudando também, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Zézia, bom dia a todos que nos assistem em casa. Vou passar um pouco hoje mais sobre carga imediata. E assim, é uma área que cresce bastante e é um procedimento que se torna cada vez mais corriqueiro e comum no dia a dia hoje nos consultórios, justamente pela simplicidade que nós temos na resolução dos casos e numa grande taxa de sucesso que nós temos, tem se tornando realmente cada vez mais comum. Doutor Carlos, já falou uma palavra muito interessante, que é a questão da simplicidade hoje, quando a gente fala de ter um sorriso bonito. Antigamente, a gente, quando perdia um dente, infelizmente, acontece acidentes tanto domésticos como no trânsito, bastante, e as pessoas acabam ou perdendo o dente, ou quebrando pela metade, às vezes fica só as pontinhas dos dentes. E antes a gente fazia assim, nossa, para poder contornar essa situação seria muito difícil. E hoje a simplicidade tomou conta dessa parte, nos tratamentos. Não, claro. As causas para a perda dentária são inúmeras, né? Desde, às vezes, até uma não formação, que a gente chama anodontia, que a pessoa não nasceu com aquele dente, até os mais diversos traumas, ou um processo de cárie, um processo de fratura dentária que aconteceu. Mas hoje, sim, a gente é possível nós estar restabelecendo isso, dando uma nova anatomia para aqueles dentes ali, de uma forma simples, né? O que a gente tem que ter em mente é que não é pela simples fratura ou uma cárie que a gente vai estar instalando o implante. A gente faz a opção por esse tratamento, essa reabilitação com o implante, quando não é mais possível nós mantermos aquela raiz dentária natural. Aí sim nós partimos para se fazer, instalar o implante, e hoje com o advento da carga imediata, que já é um plus, já é uma digamos assim, não uma tecnologia, mas uma nova abordagem no nosso consultório, que a gente pode estar instalando um implante e o paciente está saindo na mesma hora, dentro de 30, 40 minutos, está saindo com o dente ali já fixo, já preso no implante. No caso, a gente vai ter tanto uma estética melhor, quanto uma função também maior, porque a gente está dando um conforto, estamos dando uma segurança a mais para o nosso paciente. Né? Então, nem sempre que uma pessoa quebra o dente, ela vai ter que retirar por completo? Não, de maneira nenhuma. Nem sempre. E é só nos casos realmente extremos. Por mais que a gente que nós tenhamos no consultório hoje um sucesso grande com o implante, e o implante seja uma coisa extremamente segura, funcional e estético, nada substitui um dente natural. Então a gente trabalha para que a gente tente manter aquele dente natural, e hoje o tratamento ele é muito conservador, né? Mas mesmo assim, não sendo possível manter, a gente parte para fazer a instalação do implante. E hoje, quando a gente fala em reabilitação, a gente tanto pode partir para uma reabilitação removível, que é a reabilitação daquela prótese que você tira e coloca, mas dentro dessas opções de reabilitação hoje, o que nós temos de melhor, de mais moderno, mais funcional, mais estético é assim o implante, né? Quando bem empregado, quando bem planejado para cada caso, porque existe uma necessidade de uma personalização para aquela situação, e aí sim o implante está muito bem indicado, né? E olha, quando a gente fala na questão de fazer um implante, a gente sabe da responsabilidade do seu trabalho também, porque vai mexer com a autoestima da pessoa. Com certeza. A pessoa, quando ela está com alguma falha no dente ou está fazendo algum tratamento, ela já fica constrangida até de falar, às vezes, Não, né? Claro. A falta do dente não é só uma questão de estética, além de tudo é uma questão também de saúde e funcional, né? Desde você estar comendo bem, a questão da autoestima, mas também você está articulando, falando bem, isso a falta, o que nós chamamos de dentulismo, seja ele total de todos os dentes, ou seja parcial de alguns ou de mais de um dente, você atrapalha a dicção, você não fala bem, não come bem, então é muito importante nós estarmos restabelecendo esse sorriso, não só por uma questão de estética, mas também de função e de saúde, né? Pois é, e quando a gente fala na questão de vir com esse novo sorriso, algumas pessoas, quando atingem uma certa idade, elas começam, às vezes, naturalmente, a perder alguns dentes. Não precisa nem ter 60, 70 anos, não. Antes mesmo. Por que isso ocorre, doutor? Uma série de motivos, né? Hoje,
se você for ver essas crianças, os pacientes mais jovens, isso é uma tendência que não está mais acontecendo, né? Antes não, por uma série de questões sociais, econômicas, a própria abordagem dos nossos colegas era um pouco diferente, a gente não tinha um tratamento tão conservador, e aí a gente realmente tinha esses grandes pacientes edêntulos, né? Até por um problema também de saúde, problemas periodontais, e a gente tinha essas perdas dentárias, né? O grande problema é quando você perde um dente, demora muito tempo para fazer essa reabilitação, você restabelecer esse dente, o próprio organismo ele sofre um processo fisiológico de perda de estrutura óssea, né? O que nós chamamos de reabsorção. Isso dificulta, atrapalha um pouco o tratamento, que a gente vai ter que fazer uma outra abordagem, a gente tem que partir para fazer um caso de enxerto, um caso de levantamento de seio, sinus lift, que nós chamamos, e isso dificulta, não dificulta, mas atrasa um pouco esse tratamento. Por isso que é sempre importante, na hora que você tem essa perda dentária, ou você acha, meu dente não está bem, uma coisa ou outra, você procura logo o dentista para a gente tentar intervir o mais rápido possível e evitar assim, um tratamento um pouco mais trabalhoso. Até porque nesses casos, nem sempre a gente consegue fazer o que nós chamamos de carga imediata. Porque carga imediata, como eu disse, você coloca o implante e já é possível você sair dali do procedimento com um dente provisório, não é um dente definitivo, mas é um dente que ele mimetiza, ele imita muito bem o que nós vamos ter de tratamento definitivo ali no local, mas para isso a gente tem que seguir uma série de critérios, nós temos, não é indicado em todo caso, mas quando a gente olha que o paciente ele tem uma boa condição de saúde, tem uma boa condição de higiene dentária, né? A gente não tem nenhuma inflamação, infecção, caso de supuração, o implante imediato, ele tem uma estrutura óssea ali, é possível sim a gente estar fazendo isso, sempre visando a questão do que nós chamamos de tratamento reverso. A gente vê lá no final que o paciente quer, porque na verdade o que importa é o implante, não o implante, mas o dente, e para ali a gente faz o cálculo, a gente faz o planejamento do tamanho do dente, cor e formato, a partir disso a gente consegue dar essa previsibilidade para o paciente e aí sim está instalando esse implante visando a carga imediata. Lembrando para você que já está também se interessando no assunto, você pode participar 33150715, a gente vai rapidinho para o intervalo e a gente vai voltar para mostrar alguns modelos, inclusive de tratamentos, porque é um tratamento, você tem que estar sempre retornando também ao seu dentista de confiança para que ele continue lhe auxiliando nessa parte de ter um sorriso bonito. Não sai daí não. E claro que no intervalo a gente está aqui conversando com o Dr. Carlos e a gente está tirando, inclusive, algumas informações de como os adolescentes hoje já têm problema com a parte odontológica deles, porque a geração é outra, a alimentação é outra, né, doutor? Isso influencia também. Com certeza, né? É outra cabeça, outra concepção, né? A grande questão que a gente estava conversando sobre a alimentação, mas a gente tem um viés positivo, que é a questão da abordagem. Hoje é muito mais precoce e os pais cobram muito mais. A própria abordagem, como eu estava dizendo, dos colegas, hoje é uma coisa mais conservadora e a gente evita grandes intervenções, né? Aquela história que o nosso país... dos banguelos está diminuindo, eu acho, bastante. Vai vir uma geração mais bonita, assim, com mais cuidado. A gente já, como você estava falando, a questão de ser uma geração de pacientes edêntulos, de pacientes banguelos, os pacientes que usam prótese, essa visão mudou bastante, é uma realidade bastante diferente hoje nos consultórios. Olha, a gente tem algumas fotos aí, vou pedir para a Adriana começar a se preparar para mostrar, que é justamente sobre essa questão do implante. Algumas pessoas dizem, mas eu vou estar confortável, vou poder mastigar um chiclete. Eu não gosto muito de chiclete, nunca gostei. Tem coisas que eu nunca gostei, não, e eu acho que me ajudou bastante. Eu posso morder uma maçã com tranquilidade, mesmo fazendo esse implante. Funciona essa parte, doutor? Claro que não é um procedimento cirúrgico, é importante a gente nunca banalizar um procedimento cirúrgico. Mas na hora da instalação do implante, a cirurgia é bastante confortável, porque você está sob uma anestesia local, mas está anestesiado, né? Depois disso, você tem um tempo de cicatrização. Mas em relação à alimentação, quando nós instalamos o implante, quando aquele implante está em carga total, você está prontamente restabelecido, você pode mastigar tranquilamente uma maçã, morder bem, comer um churrasco, às vezes até uma carne mais dura, sem nenhum problema, que a gente tem essa segurança para mastigar assim. E olha, vamos começar a mostrar as fotos, Adriano, por favor, que é uma sequência. Isso aí, no caso, a gente já tem aí praticamente o caso finalizado, né? É um resultado? É um resultado. Na verdade, o que aconteceu? Esse paciente, por um problema que nós chamamos de reabsorção dentária, ele perdeu o dente número 11, né? Ele foi diagnosticado que esse dente ele teria que ser removido. O que é que aconteceria antigamente? Esse paciente tiraria esse dente por esse problema e ele perderia e ficaria sem esse dente. Ele colocaria algum tipo de prótese removível. Então, na verdade, aí tem um implante, não dá nem para perceber. Aí a gente já tem um implante, já tem a prótese instalada, né? Uma prótese que já está restabelecendo aí tanto a função quanto a estética. Esse paciente ele já mastiga com esse provisório,
não tanto quanto com o definitivo ainda, existem algumas ressalvas, mas você vê que esteticamente não tem diferença. Aí no caso a gente temos um implante instalado, esse pinozinho, aquele pinozinho de metal é um implante, ele está ósseo integrado, né? Ele está em contato direto com o osso e ele está ligeiramente subgengival, né? Ele fica um pouquinho abaixo da linha do sorriso da gengiva, que é para justamente a gente estar disfarçando bem aí, essa prótese está nascendo como se fosse de dentro. Doutor, essa questão dessa prótese aí que é colocada junto ao osso, algumas pessoas têm reação, ou o material também que vocês trabalham hoje já verifica essa parte também, das pessoas não terem reação, não terem nenhum tipo de alergia? O que nós usamos é o titânio puro, né? Não existe uma questão de rejeição. O que acontece às vezes é um insucesso na cirurgia. Hoje a gente tem uma previsibilidade em torno de 90% de sucesso em cima dos casos, então é uma previsibilidade muito grande, tanto que quando se fala em uma perda dentária, uma perda de um implante, às vezes o paciente fica, mas eu perdi meu implante. Realmente é uma taxa de sucesso muito grande. Claro que para aqueles casos que o paciente perde o implante, infelizmente é 100%, mas isso aí perdeu, é muito fácil de restabelecer esse caso, mas a taxa de sucesso é muito grande. Alguns pacientes, por uma questão de alteração de saúde, paciente diabético não controlado, uma série de outras situações, a gente não tem uma osso-integração tão boa, mas hoje é uma situação totalmente previsível e de uma grande taxa de sucesso. Vamos para outra foto, Adriano, que aí a gente já vai concluir. Essa daí já estava, né? Na verdade, aquilo ali é intermediário. Isso aí era... E no caso, a gente tem um modelo de gesso, aquele que a gente estava conversando. A gente começa a fazer o estudo reverso, né, do final para o início. A gente está calculando aí, a gente vê o tamanho de dente, formato, cor, o que a gente chama de ameia dentária entre um dente e outro. E aí a gente já tem o resultado praticamente que final do paciente, é isso que vai ser instalado sobre o implante. Na verdade, é feito toda uma prova, né? Como toda uma prova. Para não ficar uma coisa mais escolhida o sorriso dele? Isso aí você tem que ver que se o paciente perdeu o dente, ele já saiu com o implante, com o dente instalado sobre o implante. Né? Isso, então, é uma coisa que você não vai estar deixando o paciente sem a sua reabilitação, e o paciente vai estar aí, fez a cirurgia, com 1 hora e pouco, ele já está com esse dente no local. Lembrando que tem que tomar só alguns cuidados, tá, gente? Para não perder logo de início também, porque tem algumas pessoas que não são tão disciplinadas. Os cuidados que nós temos com o implante são os mesmos cuidados que nós temos com os dentes naturais, né? Existe essa obrigação, existe essa necessidade, nós estamos cuidando até porque é um investimento que o paciente fez, é uma questão de saúde, né? E temos que ter essa atenção. A manutenção também tem que estar sempre retornando. Manutenção periódica, mais ou menos como você faz a manutenção, as suas visitas periódicas ao dentista 2 vezes ao ano, né? Ou dependendo de cada caso, às vezes o dentista pede para vir um pouquinho antes, às vezes deixa para ir um pouquinho depois, mas aí em torno de 2 vezes ao ano, para fazer tanto cuidado com os dentes naturais quanto com esses dentes sobre prótese, sobre os implantes. Implantes só na fase adulta, doutor? Uma ótima pergunta. A gente tem que esperar o que nós chamamos a fase de crescimento terminar para a gente estarmos fazendo essa instalação, esse planejamento com os implantes, porque o implante não deixa de ser algo artificial. Então, você tem um desenvolvimento da face, você coloca, meu filho perdeu com 12, 13 anos um dente, eu posso fazer essa instalação do implante? Ainda não, porque aquela face ainda vai sofrer uma série de modificações, o osso e a gengiva, e para isso a gente precisa estar terminando, para a gente fazer um planejamento definitivo para o paciente, né? Por isso que é importante. Daí, olha, e se você busca mais informações, dá uma passadinha lá na clínica de Dr. Alexandre Diógenes, que é uma equipe muito grande lá e que agora faz parte aqui do Saúde e Bem-Estar também, sempre trazendo informações para que você continue com o sorriso ainda mais bonito. Hoje a tecnologia está para ajudar, vai depender de você também, dar continuidade ao tratamento, que às vezes você começa o tratamento, para, não volta mais, vai, volta. Tem que ter disciplina também, disciplina, né, com certeza tem que ter disciplina e esse cuidado. Questão tanto de estética quanto de saúde, não é isso? É verdade. Olha, muito obrigada pela sua participação no programa. Zé. Vou estar sempre aguardando o senhor com novidades aqui também, toda a equipe lá da clínica. Que bom, obrigado. Muito obrigado. Bom final de semana. Também. Tá? Aproveita e mostrar a cidade junina, a turma que está aí também com o sorriso bonito, já para aproveitar essa festa. Se acontecer algum imprevisto no meio da festa, não se apavore. Tudo tem jeito hoje. Procure um bom profissional, um bom local, equipamentos corretos. Tem a parte de higiene também, que você tem que tomar muito cuidado por conta das infecções. Fique atento à sua saúde.